A pandemia e o isolamento social causaram uma redução de queima de combustíveis fósseis e uma consequente redução da emissão de gases dos efeitos estufa. Isso em termos globais. Mas aqui no Brasil a situação acaba sendo um pouco diferente. Quem vai nos explicar, quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o climatologista e pesquisador do clima, Carlos Nobre, que está conosco aqui para participar desse Cidadania. Olá, professor, muito obrigada pela sua participação aqui, é um grande prazer recebê-lo no Cidadania. Olá, Roberta, muitíssimo obrigado pelo convite, eu que me sinto muito honrado de participar desse programa. O senhor podia explicar para a gente, então, a própria cidade de São Paulo, né, um dos lugares mais poluídos e industrializados do Brasil, conseguiu uma redução das emissões por causa dessa redução da queima de combustíveis fósseis, não foi isso? Sem dúvida, isso é um fenômeno que tem acontecido mundialmente, decorrente diretamente da pandemia. Foi muito marcante no início do período de confinamento no Brasil, vamos dizer assim, final de março, começo de abril. Houve uma enorme redução dos veículos queimando combustíveis fósseis em todo o Brasil, mas principalmente nas grandes cidades. E a maior cidade do Brasil, São Paulo, com o maior número de veículos, com o maior número de ônibus queimando óleo diesel. Essa redução da queima foi extraordinária, porque o ar, houve dias, nas primeira quinzena de abril, que a qualidade do ar em São Paulo não se via há muitas e muitas e muitas décadas. Inclusive, gerou um fenômeno óptico muito bonito, que o paulistano não conhecia, que é quando o ar está muito mais limpo, a radiação solar, no nascer do sol, no pôr do sol, ela atinge cores que o paulistano não conhecia. Quem vive fora, quem vive em lugar com ar muito limpo, vê todos os dias. O paulistano, para ver aquele belíssimo pôr do sol, com aquelas cores, todo o espectro solar, ele tinha que ir para outro lugar, para um lugar muito limpo. Então, isso é muito marcante e também, por exemplo, houve medidas, a Universidade de São Paulo conduz medidas sobre a poluição, junto com a Agência Ambiental de São Paulo, a CETESB, e mostrou que houve uma redução de 50%, por exemplo, do material particulado. O material particulado é um dos principais causadores de problemas de saúde. Estima-se que qualquer coisa entre 3.500 e 4.500 pessoas morram em São Paulo por ano diretamente devido aos problemas respiratórios e problemas cardíacos do alto nível de poluição da cidade de São Paulo. Então, só esses meses com ar mais limpo já significa que a cidade salvou vidas. Lógico, muitos estão morrendo da Covid, mas muitas vidas também foram salvas, inclusive o fato de que há uma correlação muito alta em pessoas com comorbidade em doenças respiratórias. Então, vamos dizer assim, se a poluição do ar não tivesse melhorado em São Paulo, nós veríamos até mais mortes pela Covid, porque as pessoas com síndromes de doenças respiratórias são as mais vulneráveis, entre as mais vulneráveis à Covid. Então, essa melhoria da qualidade do ar significou, inclusive, salvar vidas nesse momento crítico da Covid. E isso permaneceu em São Paulo pelo mês de abril, principalmente. É lógico, com a redução do confinamento, aumentou o tráfego de veículos e agora, com as regras de flexibilização, mais pessoas estão também utilizando transportes públicos e o nível de poluição começou a aumentar. Ainda ele não atingiu os níveis, por exemplo, de julho de 2019. E isso é muito importante, que eu acho que as pessoas das cidades, principalmente das cidades, que são os lugares muito poluídos, pela primeira vez, talvez essa geração e até a geração anterior,
estão podendo ver o que é a melhoria da qualidade do ar. E o ideal era que, pós-pandemia, nós pudéssemos realmente caminhar para uma trajetória que diminuísse a queima de combustíveis fósseis e melhorasse a qualidade do ar. Os pesquisadores do clima vêm alertando para essa necessidade de diminuir a poluição há muito tempo. Existem vários, né, assim, acordos internacionais, mas estava bem difícil de conseguir. Foi até uma certa surpresa que com o isolamento, o confinamento por causa da pandemia, reduziu tão rápido. Isso é um bom sinal? Mostra que, assim, que ainda há tempo, ainda há jeito de se reverter esse processo? É muito provável que uma solução como uma vacina efetiva ou várias vacinas efetivas, elas comecem a surgir em 2021, otimisticamente no começo de 2021. Então, quer dizer, nós teremos um ano em que praticamente, na maior parte do planeta, 10 meses desse um ano, 9 a 10 meses, foram meses com menor queima de combustíveis fósseis. Isso, as estimativas em vários estudos realizados nos últimos meses, estão indicando uma queda na emissão global de gases de efeito estufa, o que causa o aquecimento global, entre 5% e 8%. Então, já seria a menor nível de emissão de gases de efeito estufa, pelo menos por mais de 20 anos, no planeta como um todo. E o que nós precisamos fazer para não deixar o planeta correr um risco enorme, que é superaquecer? O Acordo de Paris fez tem uma meta muito ambiciosa, não deixar o planeta aquecer mais do que 2 graus. O planeta já aqueceu, a superfície do planeta já aqueceu 1,1 graus. E o ano de 2019 foi muito quente, o ano de 2020 está sendo muito quente também. Então, para que nós possamos não deixar o planeta aquecer mais do que 2 graus, nós teríamos que reduzir as emissões 70% a 80% até 2050. Isso significa qualquer coisa entre 5% e 6% de queda anual. Todo ano, as emissões globais dos gases tinham que cair 5% a 6%. Se nós quiséssemos zerar as emissões até 2050, que é absolutamente necessário para a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris, que é não deixar a temperatura subir mais do que 1,5 graus, 1,5 graus seria uma margem muito maior de segurança. Só para lhe dar uma ideia, a diferença entre 1,5 graus de aquecimento e 2 graus pode parecer pequena, meio grau só, mas isso significa o desaparecimento de 85% de todos os corais que formam os recifes em todo o mundo, nas águas tropicais. Então, e também um risco, 2 graus tem um enorme risco de derretimento de geleiras como da Groenlândia e um grande aumento do nível do mar. 1,5 grau é mais seguro, que não haverá um grande derretimento das geleiras. Para 1,5 grau tem que zerar as emissões até 2050. Para isso, nós precisamos reduzir 8% as emissões globais a partir de 2020 até 2050. Então, esse ano, não que isso fosse planejado, que as emissões vinham subiram em 2018, as estimativas iniciais são que continuaram a subir, qualquer coisa na faixa de 1,5% em 2019. Então, 2020 marcou simbolicamente o que devia ser, o que vai ser necessário para que nós atinjamos as metas do Acordo de Paris. 5% de redução para 2 graus ou 8% de redução para chegarmos a 1,5 grau. É a grande pergunta que se coloca para todos os países e toda a humanidade como fazer para não deixar as emissões voltar a subir. A redução da queima de combustíveis fósseis no transporte, né, nos carros individuais, nos ônibus,
isso diminuiu as emissões. Mas no caso brasileiro, tem também a questão do desmatamento, que também precisa ser colocado aí na balança, que muda um pouco a soma final, é isso? É isso mesmo. No Brasil, cerca de não menos que 50% de todas as emissões, às vezes até 55%, em anos de grande desmatamento da Amazônia já chegou a 60%, 64% de todas as emissões vem do desmatamento. Como o desmatamento aumentou em 2019 e também todos os dados até junho de 2020 mostram um aumento, por exemplo, os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram um aumento de 26% do desmatamento de janeiro a junho em comparação com janeiro a junho de 2019. Então, essa é a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa do Brasil, sempre foi, com o desmatamento aumentando. Então, mesmo com essa diminuição da queima de combustíveis fósseis devido à Covid, o trânsito, o número de veículos diminuindo muito, de ônibus também, que queimam óleo diesel, é muito provável que as emissões de 2020 do Brasil não diminuam no seu total, porque os desmatamentos estão aumentando. Então, é muito provável que as emissões aumentem, porque 70% das emissões brasileiras vêm de desmatamento e da agricultura. Mas, pelo menos, a produção de alimentos continuou, inclusive o Brasil como um grande exportador de alimentos para o mundo. Então, as emissões da agricultura provavelmente não diminuíram. As emissões do desmatamento, elas estão aumentando e provavelmente elas não serão menores do que 5% a 10% do que foram em 2019. As emissões do setor de energia, da queima de combustíveis fósseis, essas estão diminuindo. Mas quando soma todos esses três grandes setores de emissões, desmatamento e agricultura significam um aumento, energia uma diminuição, mas no fim as emissões brasileiras em 2020 certamente não diminuirão. Irão aumentar talvez alguns pontos percentuais. Há muitos anos, desde os anos 90, que o senhor vem alertando para o risco de savanização da Amazônia. O senhor pode explicar o que é isso? Quando nós olhamos numa escala de milhares a dezenas de milhares de anos e até mais, nós sempre enxergamos um movimento, a floresta se expande em cima da região das savanas, que nós chamamos de cerrado aqui no Brasil, e depois, em outras épocas, a savana se expande. Então, esse movimento é um movimento natural, ele é causado por mudanças climáticas nessa escala de milhares a dezenas e até centenas de milhares de anos. E esse equilíbrio ele se dá porque a floresta sempre vai buscar a sua expansão. Como que a floresta consegue a expansão? Ela consegue a expansão porque o grande diferencial de floresta amazônica e o cerrado, vamos dizer assim, ao sul da floresta amazônica, é a duração da estação seca. No cerrado ela é muito longa, por exemplo, 6 meses de estação seca. Na Amazônia, menos de 4 meses de estação seca. E também pelo fogo. O fogo é um elemento natural do cerrado, da savana. Então, uma descarga elétrica causa fogo, esse fogo se espalha e ele queima. Cerca de 70% de uma área de savana são gramíneas, e essas gramíneas depois renascem. E as árvores da savana, elas são resistentes ao fogo. Elas podem ser afetadas, queima-se os galhos, folhas, mas elas não morrem, porque biologicamente, em milhões e milhões de anos, as espécies que sobrevivem no cerrado, elas se adaptaram ao fogo. Na Amazônia, não. A Amazônia, as árvores fecham todo o dossel, ele não deixa muito radiação solar penetrar, só 4% da radiação solar que chega no topo das árvores chega no solo, é muito úmido,
é super úmido. Então, quando cai uma descarga elétrica na floresta, aquilo causa um incêndio que não propaga, é tudo muito úmido. Então, a floresta, ela evoluiu centenas de milhões de anos, as florestas tropicais, e pelo menos 30 milhões de anos na Amazônia, desde que os Andes começaram a surgir, e ela é muito resiliente ao fogo. Então, esse é um movimento de milhares a dezenas de milhares de anos natural. Por exemplo, 5.000 anos atrás, tinham mais savanas em Rondônia. Depois a floresta começou a se expandir. Então, o que nós estamos vendo, infelizmente, perante os nossos olhos, não é só um cálculo teórico de um trabalho que eu publiquei em 1990 sobre o risco de savanização. Nós estamos vendo que o desmatamento da Amazônia, o aquecimento global, a Amazônia já é 1,5 graus, toda a Amazônia é mais quente hoje do que 70, 80 anos atrás. O aquecimento global torna as secas na Amazônia mais intensas, como a mega seca de 2005, 2010. E também o uso do fogo, porque naturalmente os sistemas, o fogo era causado por descargas elétricas. Hoje, quase todos os focos de incêndio na Amazônia, no Cerrado, são humanos. São seres humanos colocando fogo ali para limpar o pasto, para limpar a agricultura, o fogo na mata derrubada para limpar uma área, para criar novas pastagens. Então, a floresta está também mais vulnerável ao fogo, ela está degradada. O roubo de madeira abre trincheiras na floresta, tira árvores, derruba árvores, a floresta vai se degradando, ela é mais vulnerável ao fogo. Então, quando a gente junta tudo isso, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a estação seca no sul da Amazônia muito mais longa em relação à década de 80, 3 semanas mais longa. Nos lugares altamente desmatados em Rondônia, no norte de Mato Grosso, no sul do Pará, essa estação seca já é 4 semanas mais longa. Se a estação seca passar muito de 4 meses, este é o clima da savana, é o clima do cerrado. E, portanto, a floresta vai caminhar em direção a se tornar uma savana. É isso que nós chamamos do risco de savanização. E nós já estamos observando isso no sul da Amazônia, desde da Bolívia até o Atlântico, Rondônia, norte de Mato Grosso, sul do Pará. Nós estamos vendo isso acontecer, estação seca mais longa, muito mais quente, 3 graus a temperatura aumenta durante a estação seca. A floresta está reciclando menos água nessa região, ela transpira menos, e nós já estamos vendo o aumento da mortalidade das árvores típicas do clima amazônico, clima úmido. Essas árvores estão tendo uma taxa de mortalidade bem maior do que aquelas espécies de árvores que são mais resistentes a secas prolongadas, por exemplo, as espécies do cerrado. Então, todos esses elementos em conjunto nos chamaram a atenção e nós podemos perder até entre 50% e 70% de toda a floresta amazônica no sul, no leste, no nordeste, só mesmo próximo aos Andes. Ali, os Andes criam uma condição de muita chuva e essa chuva manteria a floresta tropical. Existe um pensamento de que a preservação ambiental ela é contrária, bate de frente com a produção de alimentos, o agronegócio. A agricultura moderna do século XXI, ela é uma agricultura muito mais produtiva, ela é muito mais periurbana, ela abastece, ela é muito mais próxima dos consumidores, ela é mais verticalizada. O país mais avançado nessa agricultura verticalizada é a Holanda. Olha, não nos esquecemos do seguinte, a Holanda tem 23 mil quilômetros quadrados de agricultura. Ela exporta tanto quanto o Brasil, que tem mais de 500, 600 mil quilômetros quadrados de áreas para exportação. Não estou fazendo nem a comparação com a área para produzir alimentos para o próprio país. Estou falando para exportação. Então, quer dizer, essa é a agricultura do futuro. Os Estados Unidos
exportam mais carne que o Brasil e tem um rebanho que é de 90 milhões de cabeças de gado, o Brasil tem 220 milhões de cabeças de gado. Os Estados Unidos também exportam tanto, às vezes, em alguns anos, mais soja que o Brasil e tem uma área de soja menor, a produtividade de soja nos Estados Unidos é maior, ainda que a produtividade de soja do Brasil tenha crescido. Então, quer dizer, a agricultura do século XXI não é mais agricultura expansionista. A Embrapa tem feito inúmeros estudos há décadas, mostrando que nós podemos dobrar a nossa produção de carne com grande redução da área de pastagens. Então, o Brasil tem que adotar esse modelo de agricultura do século XXI. Tem que adotar rapidamente. E esse modelo, que começa a ter muita aderência no mundo inteiro, é chamado agricultura regenerativa. Então, você diminui a área de agricultura, você restaura ecossistemas naturais em volta das áreas de produção mais intensiva da agricultura. Esse é um tipo que chamamos agricultura de mosaico. Agricultura, pedaços pequenos de agricultura cercados de ecossistemas naturais. Isso aumenta demais a produtividade da agricultura, por exemplo, com os polinizadores, com ecossistemas naturais, aumenta muito a quantidade e diversidade de polinizadores. Os ecossistemas naturais mantêm a fertilidade muito mais do que a agricultura de grande escala industrializada e inúmeros outros serviços ambientais, diminuem os extremos climáticos, ondas de calor, ondas de frio, chuvas intensas, diminui o impacto de secas extremas. Então, esse modelo de agricultura regenerativa, em que talvez um exemplo muito importante sejam os sistemas integrados pecuária, lavoura e floresta. A Embrapa vem desenvolvendo isso há mais de 20 anos. Já há uma clara demonstração que a pecuária é muito mais produtiva e lucrativa quando a pecuária é essa pecuária em que se coloque o pasto e depois o gado fica rotacionando. Ele sai dali, planta-se uma lavoura que reconstitui a fertilidade, agrega nutrientes àquele solo, planta-se árvores também, o gado na sombra é muito mais produtivo. Então, esses sistemas, que se chamam sistemas integrados lavoura, pecuária, floresta, eles são muito mais produtivos e lucrativos, mantêm a fertilidade, infelizmente, não mais do que 7% do 1,6 a 1,8 milhões de quilômetros quadrados já em pastagens no Brasil migraram para essa pecuária do século XXI. Nosso tempo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu queria pedir que o senhor comentasse rapidamente uma declaração que o senhor já disse, que a gente deu até sorte que não apareceu até hoje nenhum micro-organismo que causasse uma pandemia semelhante a essa que está acontecendo agora, que tenha surgido da Amazônia por conta da ação humana lá. O senhor pode comentar? A Amazônia é o local com o maior número de micro-organismos do mundo. Milhares de coronavírus e inúmeros. Se conhece, de fato, pouquíssimos dos micro-organismos que existem lá. Esses micro-organismos, eles estão em equilíbrio ecológico. Não há nenhum relato arqueológico desde que os humanos chegaram na Amazônia 11, 12 mil anos atrás, de extinção de grupos indígenas por micro-organismos. Não há esse relato. Então, certamente, houve um equilíbrio, as populações se equilibraram com a floresta em pé, nunca houve uma cultura indígena de grandes desmatamentos, o corte e queima da tradicional cultura indígena para fazer as roças indígenas, eram áreas muito pequenininhas, utilizadas durante 10, 15 anos, abandonadas, a floresta recrescia ali. Então, esse é um equilíbrio que existia. E nós perturbamos esse equilíbrio muito. Então, desmatamento, fogo coloca animais num enorme estresse. E como nós vimos no caso do primeiro coronavírus, 2002-2003, o coronavírus da doença, da epidemia, pandemia SARS, isso já está muito bem demonstrado, foi o morcego,
habitante das cavernas de partes da China, que foi colocado num estresse imenso pela caça, e o morcego já tinha coronavírus naturais dentro do seu organismo. Esse estresse fez aqueles coronavírus dentro do morcego mutarem, e aí aquela mutação encontrou um caminho para o corpo humano, porque também eles consomem morcegos lá como alimento, e morcegos abatidos vivos nos mercados de carne da China. É algo também que a China tem que mudar. Então, esse vírus, coronavírus, que recebeu uma mutação genética devido àquele estresse que o morcego viveu, ele acabou encontrando uma facilidade muito grande de se reproduzir no corpo humano. A mesma coisa com a Covid-19, o segundo coronavírus, ainda que a ciência não tenha conseguido ainda mapear totalmente o caminho, se ele veio também do morcego ou de algum outro animal. Então, esse estresse que nós colocamos os animais com o desmatamento, com o fogo, com a penetração de garimpo ilegal, de roubo de madeira, tudo isso, e essas pessoas entrarem dentro da floresta e depois saírem e virem para o ambiente urbano, periurbano, todos os elementos estão presentes. Então, se nós não realmente buscarmos a restauração ecológica e continuarmos com esse modelo, é muito difícil imaginar que nunca uma pandemia se originaria em função da enorme quantidade de vírus, bactérias, parasitas, protozoários. Por exemplo, já existe um vírus que é chamado hantavírus, são inúmeras espécies que existem na Amazônia, inúmeras. Esse hantavírus também habita morcegos, ele é natural do corpo de morcegos, e ele transmite a hantavirose, que é uma doença. Ela ainda não se tornou epidêmica, mas já há morcegos em toda essa área desmatada, chamada Arco do Desmatamento da Amazônia, e esses morcegos estão com o hantavírus. Então, felizmente no Brasil não há um costume tradicional de alimentação de carne de morcego, mas o hantavírus pode transmitir esse vírus para outros animais e depois passar para humanos. Então, esses riscos todos existem no lugar da maior biodiversidade do planeta. Professor Carlos Nobre, muito obrigada pelo seu tempo. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal do YouTube. E se você tiver alguma sugestão ou comentário, mande um e-mail para ouvidoria@senado.leg.br. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo programa Cidadania.